Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, olha eu aqui novamente com um boletim do futebol caipira, hein? Agora da Série A2. Até com a camisa do Olé Brasil. O Olé Brasil era para ter sido a terceira força lá de Ribeirão Preto. Botafogo e Comercial, no futebol profissional. O Olé Brasil chegou a vir para a última divisão e tal, mas hoje não desistiu do profissionalismo, tá tentando aí só com a molecada de base, mas enfim, minha camiseta em homenagem ao Olé Brasil lá de Ribeirão Preto. Tomara que volte ao futebol profissional. Bom, antes de mais nada, quero convidá-los, claro, vocês amantes do futebol caipira, vocês que gostam da Série A2, Série A3, daqui a pouco vem a última divisão, aí a quarta divisão, a federação chama de segundona, enfim, daqui a pouco vem Série D, Série C, Série B do Brasileiro, vai ter todos os boletins aqui, certamente, assim como eu faço no blog do Futebol Caipira. Quero convidá-los primeiro, façam sua inscrição no canal do Luiz Ademar, ative o sininho para você sempre que tiver novos vídeos, e principalmente, dê o seu like, dê sua opinião, é importante, passe para os seus grupos, né, gente? Gente aí que gosta do futebol caipira para saber que tem um local aqui no YouTube falando dos clubes do interior. No meu blog também, o blog do futebol caipira, o blog do Ademar. Bom, vamos lá. E veio aí mais uma rodada, né? Muita rodada, rodada atrás de rodada, rodada atrás de rodada, rodada atrás de rodada. E tivemos agora a 10ª da Série A2. Estamos na reta final, hein? Faltam 5. Vamos lembrar que a Série A2, assim como a Série A3, são 15 jogos, turno único, 16 clubes, 15 jogos, turno único. Os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final, já nos mata-matas, primeiro, oitavo, segundo, sétimo, terceiro, sexto, quarto, quinto. De volta, aí você vai para a semi, para as finais, os 2 finalistas sobem para o Paulistão o ano que vem, os 2 últimos colocados caem para a Série A3, a terceira divisão, o ano que vem. Bom, nós não tivemos mudanças bruscas no G8, principalmente no G4, porque quando eu falo G4, você vai classificar 8, mas os 4 primeiros fazem o primeiro jogo fora no mata-mata das quartas, o segundo em casa. Claro que não tem torcida ainda, né? O que importa, mas você jogar no seu campo, às vezes tem uma certa importância. Eu entendo assim. Mas enfim, vamos lá. O líder Oeste, deu aquela disparadinha, tá se afastando de todo mundo, venceu mais uma, jogou com o Juventus, 2-0, não foi na Javari, que não tem refletor, jogos só podem às 20 às 22 horas, o jogo foi no Canindé, chamado perfeito, maravilhoso, bom jogo, o time do Oeste está muito encaixado, parabéns ao Roberto Cavalo, venceu mais uma, 2-0, matou o jogo no primeiro tempo, quando o Zeca fez de cabeça, cobrança de escanteio, desvio, o goleiro fez uma defesa monstruosa, bate-rebate, cruzou, o Zeca fez o gol. Depois o Léo Arthur também numa jogada pela esquerda fez. 18 do primeiro tempo com 20 do primeiro tempo, matou o jogo, o Juventus correu, mas está muito bem acertadinho, um sistema defensivo fortíssimo, muito bom no contra-ataque. O Roberto Cavalo arrumou esse time aí, hein? O Oeste continua de ponta a ponta na liderança, 25 pontos, e olha, gente, falta uma rodada, faltam 5 jogos, 5 jogos para terminar a primeira fase. Mais uma vitória, ele está classificado. Isso porque a Portuguesa, que é a 9ª colocada, tem 12 pontos. A vantagem é muito grande, 25 para 12. Mais uma vitória, não dá para, hoje seria a Portuguesa a 9ª colocada, né? Chegar, então, na próxima rodada, muito certamente, né? A gente vai ter aí, no próximo jogo, muito provavelmente a classificação do Oeste. Oeste 2, 25 pontos líder. O Juventus, apesar do tropeço, né, da derrota diante do líder, continua no G8. 7º colocado, com 13 pontos. Ele caiu 2 posições, ele era 5º, mas está dentro do G8. Não foi uma derrota que deixa o time preocupado. Não pode ficar pisando na bola, né? Feito, esse pelo menos é o sentimento. O vice-líder é o Água Santa. O Água Santa é o único time invicto no campeonato, tá, gente? O único time invicto. Olha, jogou com o São Bernardo. São Bernardo não está jogando no 1º de maio, jogou lá no Brinco de Ouro, no campo do Guarani. São Bernardo fez 1-0 com o Rafael Costa, cobrando falta. Olha, São Bernardo jogou de igual para igual com a Água Santa, e a Água Santa que toma poucos gols, lutou. No final, o Bambam, o artilheiro Bambam, retornando aí depois de um longo período de afastado de lesão, fez o gol, reclamaram que estava impedimento e tal. Eu, em princípio, vendo pela TV, não achei impedimento, mas enfim, o certo é que o Bambam fez o gol, foi aquela festa, manteve a invencibilidade do Água Santa. O Água Santa continua na vice-liderança com 22 pontos, 3 atrás só do líder Oeste, mas o líder Oeste tem 2 vitórias a mais, então não é numa rodada que você passa.
De qualquer maneira, a minha fácil também o time do Sérgio Guedes, a classificação. O resultado surpreendente da rodada foi do terceiro colocado, e se manteve na terceira colocação, apesar da derrota. Primeira derrota do Atibaia, com o Alex Alves. É verdade que o time estava misto. Essa maratona de jogos eles têm trocado muitos jogadores. O Atibaia mandava seu jogo, mas lá no Décio Vitor, onde ele joga, onde ele manda seus jogos em Rio Branco, ou do lá que o Rio Branco usa também, em Americana, não tem refletor. Então ele foi jogar no Martins Pereira, lá em São José dos Campos. Perdeu do Audax, hein? O Audax finalmente venceu, gente. Finalmente o Audax venceu. Olha, estava ali perigando na zona do rebaixamento. O Audax chegou na zona do rebaixamento e tal. Mas o gol de Taylor, o gol foi aos 31 do segundo tempo, também já na reta final, tudo parecia aí um 0-0. O jogo estava meio moroso, meio ruim. O certo é que a derrota não abalou o Atibaia. Ele segue na terceira colocação, 19 pontos. Mas para o Audax, que subiu 2 posições, foi para a 12ª, hein? Se afastando da zona do rebaixamento, 12º com 10 pontos. Vamos lembrar que o São Bernardo, que está na 8ª colocação, tem 13. Começa a sonhar lá em cima, hein? Pela vitória do Audax. O quarto colocado é o 15 Piracicaba. O 15 Piracicaba vem fazendo também um bom trabalho. Todos os anos o 15 chega, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas sabe que o 15 chega. Dessa vez o 15 arrancou um empate com o Red Bull Brasil, lá em Bragança Paulista, né? Lá jogam o Red Bull Brasil e jogam também o Red Bull Bragantino na primeira divisão. Quando lá está sendo ocupado, o Red Bull Brasil joga em Campinas. Jogou em casa 0-0. Jogo difícil, o jogo é muito forte, o sistema defensivo. O Red Bull Brasil chegou a estar várias rodadas no G8, mas com esse empate ele tem 11 pontos, está na 10ª colocação, mas 2 pontinhos do G8. Ali brigando, o 15 com esse ponto, continua com os mesmos 19 pontos do Atibaia, mas nos critérios do Atibaia em situação melhor. Então o Atibaia é terceiro, o 15 é o quarto. O Rio Claro continua na 5ª colocação e fez uma partida muito boa contra a Portuguesa, hein? Belo jogo. O Claro também não pode jogar no Chimitão, não tem refletor lá. O Rio Claro está jogando aonde? Jogou em Santa Bárbara do Oeste. Acompanhei o jogo inteiro ontem. Achei que no primeiro tempo o Rio Claro foi melhor, né? A Portuguesa teve 2 boas oportunidades contra 3 do Rio Claro. Numa daí no finalzinho do jogo, o Denilson, um passe espetacular da esquerda, assim, na diagonal pro Júnior Timbó. Eu acho que o Timbó já jogou na Portuguesa, hein? Acho que a Portuguesa já jogou o Timbó já deve ter jogado na Portuguesa e deu uma lei do ex. Mas enfim, o Timbó entrou, bateu, fez 1-0 aos 44 do primeiro tempo. A Portuguesa veio pro segundo tempo com outra cara, gente. Chegou, foi para cima do adversário, deu chance logo no primeiro minuto, no 2, empatou aos 3 com o Rafael Luz. Gosto do Rafael Luz, viu? Acho ele muito bom jogador. Às vezes, claro que essa maratona de jogos tem jogo que joga bem, tem jogo que joga mal, mas acho que esse cara foi importantíssimo no título da Copa Paulista, muito bom jogador. Ele empatou, depois ele cobrando falta, quase fez o segundo, 2 minutos depois, a Portuguesa foi melhor. Reta final ali, o Caio Mancha e o Léo Jaime entraram, deu uma outra dinâmica. Tô achando até que no próximo jogo a Portuguesa deve ter esses caras como titulares, pelo menos o Caio Mancha. Falta um artilheiro para você jogar com o Rafael Luz, o Maiquinho por um lado, enfim. O time da Portuguesa tem elenco, tem treinador, não engrenou, ainda não entrou no G8, hein? Mas continua naquela situação. O 8º colocado, o São Bernardo, que eu falei para vocês, 8º com 13, né? A Portuguesa tem 12. Mas já está na 10ª rodada, faltam só 5 rodadas, hein, Lusa? Não é só entrar e consolidar. Mas, de qualquer maneira, a Portuguesa ficou na 9ª colocação com 12 pontos, querendo ali entrar no G8. O Rio Claro está dentro do G8, está com 14 pontos, subiu uma posição e agora ficou 5ª colocação. Se ele era sexto, foi para 5º. O sexto é a Portuguesa Santista. A Portuguesa Santista que empatou em casa, hein? Lá em Santos. Ele empatou por 1-1 com o Velo Clube. Mas mesmo apesar desse pontinho, acabou subindo, né? Como o Juventus perdeu, subiu uma posição. Ela passou a 6º pontos com os mesmos 14 do Rio Claro. O cobrando o pênalti fez 1-0 para o Velo Clube no primeiro tempo. E na reta final do segundo tempo, o Denner, numa jogada pela direita, o Denner veio e empatou o jogo. Bom jogo. A Portuguesa somou um pontinho. Esse desgaste aí da Briosa continua ali na 6ª colocação. E o Velo Clube, que está ali lutando para não cair, caiu uma posição. Esse empate ele foi para a 13ª colocação com 9 pontos. Mas, se você for pensar, está se afastando da zona do rebaixamento, o que é o mais importante. O Velo, o atual campeão paulista da Série A3.
Bom, a gente tá falando, eu falei já para vocês que o sétimo é o Juventus e falei para vocês também o oitavo é o São Bernardo. Então, a Portuguesa é a nona com 12 pontos, o Red Bull Brasil é o décimo com 11 pontos, o Monte Azul empatou seu jogo, o Monte Azul está fazendo um campeonato de recuperação. Na verdade, o resultado surpreendente foi não empatou, não. Ele foi no Vale do Paraíba, venceu o Taubaté. Até tinha oportunidade até de entrar no G8, papapá, o Monte Azul foi lá, num chutaço de fora da área do Xande, um golaço, se vocês puderem, vão no Paulistão Play, ali é tudo de graça, baixa o aplicativo, eu tenho no computador, tenho no celular, você vê os jogos, e principalmente você tem aí os melhores momentos, tem jogo, enfim, para você ver tudo por ali. O Monte Azul venceu o time do Luciano Dias, olha, subiu 2 posições, foi para a 11ª colocação com 10 pontos, rolando ali no G8. Olha o Monte Azul aí. O Taubaté com essa derrota, gente, estava vendo aqui na tabela de classificação, o Taubaté caiu 3 posições, para a 14ª colocação, próximo da zona do rebaixamento. A zona do rebaixamento que está para finalizar a rodada, Sertãozinho Esporte Clube São Bernardo. O São Bernardo fez 1-0 com um golaço também do Maurinho de fora da área no primeiro tempo. Olha, o Sertãozinho, Lanterna Sertãozinho, que não venceu ainda, empatou com o Velica de cabeça aos 47 do segundo tempo. Ufa pro Sertãozinho, mas olha, o Sertãozinho só tem 3 pontos, gente. Sabe que se você for pegar com o Taubaté, o primeiro ali fora da zona do rebaixamento com 9, ele tá 3 rodadas. Não adianta você vencer 2, 3. Tô achando que o Sertãozinho vai cair. Vai acabar caindo. Enfim, Sertãozinho o último com 3. O penúltimo, também na zona do rebaixamento, Esporte Clube São Bernardo, o Cachorrão com 6, mas ainda colando ali. Tô achando que esses dois aí estão tão difíceis de engrenar, hein? A situação tá complicada para os dois. Mas enfim, essa foi a 10ª rodada. Nós teremos, claro, aí a 11ª rodada. E assim que tiver, todos os boletins do Futebol Caipira tá aqui. Acompanhe, vai procurar aqui. Você vai ver que vai ter a 9ª, a 8ª, a 7ª. Tá tudo aqui. Tem vídeo lá. Todas as explicações, os gols, como que tá a tabela. Vou passando para vocês. Amanhã venho com um boletim, porque hoje à noite, já na madrugada de domingo, terminada a Série A3, o futebol caipira vai ser valorizado e vai ser respeitado. Essa aqui é a camisa do Olé Brasil. Era para ser a 3ª força de Ribeirão Preto. Não engrenou, está procurando só trabalhar ali na base, mas tem muito jogador bom que saiu de lá. A minha homenagem ao Olé Brasil, minha homenagem ao futebol caipira. Vou ficando por aqui. Grande abraço, até a próxima rodada da Série A2. Não se esqueça, hein? Faça sua inscrição no canal da Luiz Ademar. Jogue nos grupos. Aumentar o número de adeptos aí que gostem do futebol caipira. Abraço, até a próxima.